Então esse conceito de restauração emocional, ele está muito associado às nossas motivações, à nossa vida interior, a maneira como nós lidamos com as situações difíceis, as provas, os conflitos que vamos enfrentar, isso vai determinar a nossa vitória ou a nossa derrota. Eu tenho falado muito isso aqui. Uma pessoa restaurada é uma pessoa aprovada nas suas motivações, na sua vida interior. E as provas da vida, elas têm muito a nos ensinar. Nós precisamos entender aqui o caráter didático e pedagógico de cada uma das provas que nós enfrentamos na vida. É por meio das provas que se começa um processo de maturidade, de crescimento, de tratamento. Mas, e muitas vezes nós enfrentamos essas provas com uma motivação errada, uma motivação que desconhece esse caráter de aprendizado por detrás das provas. Então, as nossas reações, as nossas motivações, elas precisam ser provadas, gerando maturidade, gerando fortalecimento. E esse processo de restauração emocional, ele muitas vezes é consolidado por um período de provas que nós vamos enfrentar. As pessoas, elas querem vitória, elas querem a bênção, elas querem vencer, mas elas não querem lidar com a prova. E o único caminho para a gente ser aprovado é enfrentando as provas. Aqui eu gosto sempre de abordar algo que é fundamental na nossa vida, que são os alicerces. Uma questão de alicerces. A nossa vida e a nossa estrutura precisa ser trabalhada para construir em nós alicerces, nos fazendo crescer para baixo. Crescer para baixo é gerar raiz, aonde a nossa fé é fortalecida, aonde nós nos posicionamos em relação às provas, gerando mais crescimento. E esse crescimento saudável, ele se fundamenta em alicerces que muitas vezes as pessoas não veem. Esses alicerces, eles estão enterrados. Essa é a lei do crescimento. Essa lei do crescimento nos mostra que a gente precisa crescer para baixo, fundamentando alicerces onde as pessoas não vão ver, não vai ter plateia, não vai ter holofote, não vai ter aplausos, mas ali você está estabelecendo uma estrutura para a sua vida inteira. E nesse sentido, as nossas motivações precisam ser ajustadas e trabalhadas. Sem obedecer esse fundamento e essa lei do alicerce, o que vamos construir, isso pode ficar seriamente comprometido. Uma motivação corrompida, isso pode inviabilizar o processo de construção antes mesmo dele se iniciar. E aqui o que nos ajuda muito a estabelecer essa motivação é uma visão do reino, é criar uma cultura do reino. Uma pessoa que consegue desenvolver esses princípios como honra, gratidão, essa pessoa revela muito sobre a sua saúde emocional. E a gente precisa ser multiplicador dessa cultura do reino. Então, gratidão, honra, são culturas do reino. E qualquer que seja o nosso chamado, onde quer que nós sejamos enviados, nosso trabalho é influenciar, nossa missão é influenciar com uma cultura do reino, uma cultura que reflete a natureza e o caráter de Deus, não uma cultura baseada em experiências negativas, em distorções da nossa autoridade. E tem muitas pessoas que elas desconhecem esses princípios do reino, e esses princípios do reino, eles cooperam com a nossa qualidade de vida, com a nossa saúde emocional, eles cooperam muito para desenvolvermos essa saúde emocional, e nós não fomos chamados a ficar estagnados nesse contexto do reino. O nosso chamado foi para ser influenciadores.
O nosso chamado foi para poder influenciar, gerar influência, sair da passividade e poder alcançar aquelas pessoas que estão necessitadas. Infelizmente hoje as pessoas têm feito da igreja um lugar para sentar confortavelmente e esperar, sendo que essa nunca foi a visão do reino. A visão do reino é o id. A visão do reino é isso aqui que eu estou fazendo, é divulgar, disseminar, ampliar um conteúdo que alcance pessoas, faça diferença na vida delas. E nós precisamos aprender que essa visão do reino nos leva a poder funcionar e multiplicar o que nós já recebemos.